Fala pessoal, tudo bem com vocês? Treino aberto, uma dúvida na escalação e uma preocupação para essa grande final contra o Flamengo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Apoio da Fiel não faltou. Num treino aberto realizado na Neoquímica Arena, 27 mil pessoas. Que loucura! Numa segunda de tarde, a rapaziada foi lá empurrar o time nas vésperas da viagem para o Rio de Janeiro, nessa grande final contra o Flamengo. Gente, isso é média de público de jogos dos maiores do Campeonato Brasileiro. 27 mil pessoas empurrando o time do Corinthians antes dessa decisão. Eu fico imaginando o jogador que faz um treino desse tipo, né? Um treino em que ele tá treinando, batendo bola, recebendo orientações do treinador e tem 27 mil pessoas cantando, lotando um estádio praticamente para empurrar os caras. Isso deve ser fantástico, contagiante e pode ter certeza, se isso não ganha jogo, pelo menos eu tenho convicção que inflama, que deixa esses caras pensando quando eles voltam para casa, dormindo à noite, no ônibus, no avião, indo para o Rio, chegando lá no Rio pensando assim, os caras foram lá num treino na segunda-feira. Pode parecer uma bobagem, um detalhe menor o que eu tô dizendo, mas não é, gente. É o que a torcida fez no primeiro jogo, é o que a torcida vem fazendo ao longo da temporada, desde que, enfim, os portões foram novamente abertos depois dessa recessão da pandemia, e a gente hoje vê que o Corinthians é um dos times mais beneficiados, digamos assim, com a volta da torcida às arquibancadas e, consequentemente, foi um dos mais prejudicados, porque a torcida faz a diferença tecnicamente, eu diria. Tem muitos jogos que o Corinthians ganha por conta da sua torcida. Tudo bem, o jogo é no Rio de Janeiro, o Corinthians vai ter a sua parte de torcedores lá, 4 mil torcedores presentes no Maracanã, gigantesco, lotado, com a maior parte da torcida do Flamengo, vai ter que fazer um barulho a Fiel para poder chegar lá no torcedor, mas isso é outro ingrediente, são outras adversidades que o time vai ter que suportar para essa grande decisão. Mas é fato que tudo isso que a torcida fez ao longo do ano teve a ver também com a primeira partida da final e com esse treino aberto, isso chega no jogador. Isso chega no jogador para ele dar aquele 1% a mais que seja na hora de correr, na hora de se desdobrar dentro de campo. Agora tem um outro detalhe, eu já vou falar da dúvida na escalação, que na verdade é a mesma que a gente tem desde sempre, dúvida que é mais minha do que provavelmente seja do Vitor Pereira, mas eu queria falar exatamente sobre essa questão de dar um pouquinho a mais, de esticar um pouco a perna aqui e ali, que é essa questão física. Me preocupou muito, e eu ainda estou preocupado com isso, quando o Vitor Pereira retira Roger Guedes e Renato Augusto aos 24 minutos do segundo tempo. Eu sei que o time melhorou por ficar mais com a bola depois que ele faz essas substituições. Então, taticamente, o Vitor Pereira pensou bem e mais do que isso, não só pensou bem, mas executou bem. As suas mexidas causaram resultado no jogo. O Corinthians estava sendo muito atacado, ele conseguiu ficar um pouco mais com a bola, conseguiu agredir um pouco mais o Flamengo naquele momento, com investidas do Matheus Vital, inclusive, com o Giuliano prendendo mais a bola, ele até criou uma oportunidade boa de gol, que o Léo Pereira salvou, o próprio Ramiro também se desdobrando e tudo mais. Embora jogadores tecnicamente abaixo daqueles que estavam em campo, com exceção do Adson e do Dudu, que realmente não faziam um bom jogo, o time teve mais, coletivamente funcionou melhor. Então, assim, respeitando a mudança do Vitor Pereira, o que me preocupa, na verdade, não é a substituição em si, é o motivo delas acontecerem. Para muitos, o Guedes não estava bem no jogo. Eu discordo. Acho que ele estava se esforçando, tentando, buscando e, obviamente, com dificuldades, porque o Flamengo é um baita time do outro lado. Mas o Roger Guedes é um jogador que pode ser diferente nessa hora que você mais precisa. Pode, numa jogada, ele pode ter um índice maior de efetividade do que o Matheus Vital, por exemplo. Embora o Matheus Vital tenha entrado bem, eu sempre gosto de fazer esse registro. Mas a minha discordância foi com isso, de que tecnicamente é um jogador diferente que pode resolver. Isso sem falar do Renato Augusto. E quando ele tira o Renato a 24 do segundo tempo, porque o Renato se desdobrou em vários momentos, inclusive para cobrir espaços deixados pelo Duqueiroz, eu achei muito injusto, porque o Vitor Pereira não opta por tirar o Du, que estava mal no jogo. Ele opta por tirar o Renato, que estava correndo por ele pelo Du. Isso eu não gostei.
Mas me preocupou também porque o Renato talvez ali estivesse cansado. Agora, a gente vem de uma semana em que o time não entrou em campo, nem titular nem reserva. O jogo foi adiado, o jogo contra o Goiás, já trouxe um vídeo aqui no canal explicando os motivos. Provavelmente esse jogo vai ser lá para o final do mês, talvez no dia da final da Libertadores, não está confirmado ainda. Mas nem os titulares e nem os reservas entraram em campo. Então todo mundo descansou. Será que o Renato dessa vez não vai ter condições de jogar em alto nível os 90 minutos? Porque o Corinthians vai ter que ser muito intenso nesse jogo. Na sua marcação, na sua criação, na sua circulação de bola, na sua busca por espaços e também de tentar controlar os espaços criados pelo Flamengo. Porque o Flamengo, a tendência é que ele jogue melhor do que jogou na Neoquímica Arena. O Flamengo não jogou no seu ápice, o Arrascaeta não foi uma figura destacada no jogo, foi bem marcado, mas ele visivelmente estava com o freio de mão puxado, então a tendência é que ele se solte um pouco mais, se fala num problema de pubalgia que pode estar atrapalhando ele e tudo mais, mas enfim, é um jogador perigoso, assim como é o Everton Ribeiro, assim como o Pedro, o Gabigol, todo mundo sabe disso. Então o Corinthians vai ter que taticamente se desdobrar. Eu falei uma dúvida na escalação, pode ter até duas. A principal, então fechamos com essa preocupação física, tá? Que eu espero que esses jogadores que descansaram, eles tenham condições, e aí quando eu falo de jogar 90, não é só jogar 90 se arrastando, é jogar em alto nível, é jogar naquilo que o Corinthians vai precisar deles numa grande decisão. Porque se você abdicar dos seus principais jogadores muito cedo no jogo, um jogo em que o Corinthians ou precisa vencer ou precisa segurar um empate até os 90, vai ser muito difícil. Porque aí, repito, né? Eu já falei isso outras vezes, o Dorival olha para o banco e tem recurso. Inclusive verificado no fim de semana no jogo contra o Atlético Mineiro, quando os reservas, tudo bem que o Galo tá, né, faz uma temporada decepcionante. Mesmo assim, o Flamengo mostra cada vez mais que tem muitos recursos no seu time reserva. E esse time reserva será alternativa ao time titular nessa grande decisão. Então, é mais uma comprovação de que o Dorival olha para o banco e tem opções. O Vitor Pereira não. Quando ele quer mudar o jogo, ele não tem muito o que fazer. Então ele depende muito daqueles caras que estão lá para resolver pelo menos durante 60 minutos do jogo. Depois disso, ele vai precisar mexer. Até para tentar mudar o cenário, tirar um jogador mais desgastado e tal. Então, minha preocupação física, ela permanece. Queria compartilhar isso com vocês. Dúvidas na escalação? Em tese, eu ainda teria aquela do primeiro jogo, que é da figura do Adson. O Adson não só não vem bem tecnicamente, como ele não funcionou na final e não funciona para o time. Então ele tá num momento ruim, ele não funcionou, não sei o que o Vitor Pereira pensou com ele, demorou para tirar ele no jogo, eu repensaria. Seja com o Ramiro ali para preencher mais o meio de campo, seja com o próprio Juliano, que talvez não tenha tanta intensidade até quanto o Ramiro, mas é um cara que pode preencher meio campo. Num jogo em que o Flamengo vai ter mais a bola e você recuperar essa bola e você ter circulação vai ser muito mais importante. Mas precisa ter um escape pelos lados. O Adson não é esse cara, especialmente se escalado pelo lado direito. Se o Corinthians for apostar em jogar no contra-ataque, bom, aí Gustavo Mosquito pela direita ou Adson pela esquerda. Porque o Roger Guedes, repito, não é esse ponteirinho pelo lado esquerdo mais. Ele vem buscar o jogo por dentro. Ele cai pelos lados, mas ele busca o jogo por dentro. Ele é um segundo atacante, mas colando ao Yuri Alberto. E o Yuri, que pode ter assim as suas arrancadas, não pode jogar sozinho, né? Como muitas vezes aconteceu, inclusive aqui na Neoquímica Arena, em que ele disparava e não tinha com quem jogar. E tinha que driblar 2, 3 jogadores do Flamengo. Ele precisa de parceria. E para ter jogadores rápidos, você só tem o Adson e o Mosquito. E os dois não estão bem. Então, vai depender muito da estratégia do Vitor Pereira. E a minha outra dúvida é em relação ao Du. Será que, junto do Fausto Vera ali, será que o Maicon não pode começar o jogo? Só que eu esperava, pelo menos, que o Maicon entrasse no segundo tempo aqui em São Paulo. E nem isso aconteceu. Então, se isso não aconteceu, eu acho muito, mas muito difícil que o Maicon comece o jogo. Pode ser que ele entre alguns minutos, mas que ele comece, acho difícil. E também por ser uma decisão, penso que o Vitor não vai mexer muito na estrutura. Pode ser que ele mude uma peça, 2, acho muito complicado. Tirando o Duqueiroz, botando o Maicon, tirando o Adson, botando o Ramiro, acho que não vai acontecer. Se ele mudar, eu acho que é essa figura do Adson, ponto. O resto é Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil Balbuena, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato, Roger Guedes e Yuri Alberto,
e essa figura aí que provavelmente vai ser do Adson. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu mudaria essa figura do Adson, não mudaria Dudu por respeitar hierarquias, momento, enfim, e sequência da temporada mais do que momento. Gostaria de ver o Maicon, mas o Maicon tinha que ter entrado a alguns jogos. Como ele entrou alguns minutinhos ali contra o Botafogo, se eu não me engano, não entrou agora nesse primeiro jogo da final, acho muito difícil que ele comece o jogo nessa quarta-feira. O que pode acontecer nessa partida, gente, vai ser um jogo que eu imagino também um pouco estudado no começo, como foi aqui em São Paulo, em que ninguém queira se expor, mas é óbvio que o Flamengo, por jogar em casa diante do seu torcedor, vai tentar impor o seu jogo. E o Corinthians vai ter que ter uma postura muito parecida com a que teve na Bombonera contra o Boca Juniors, em que segurou o empate até a classificação nos pênaltis. Só que contou, por exemplo, com um pênalti perdido pelo Benedetto nos 90 minutos. Entre outros milagres do Cássio, grande atuação de Gil, Fábio Santos. Curioso, né? Porque esses três, os experientes, os cascudos, foram os mesmos destaques nesse primeiro jogo contra o Flamengo, em que também o Corinthians se segurou no segundo tempo para, né, terminar o jogo no 0-0. É nessa hora que o Corinthians conta com esses caras. E lá na frente vai precisar de uma efetividade maior do Yuri Alberto, de uma bola do Renato Augusto ou do Roger Guedes. Só que do outro lado tem o Flamengo, né? Então também tem que segurar e bem o ímpeto rubro-negro que vai vir babando para conquistar esse título. É muito difícil a gente fazer prognósticos e né, projeções, porque o futebol ele segue uma lógica e muitas vezes ele inverte essa lógica, né? E é por isso que ele é tão apaixonante, tão gostoso, né? Não dá para saber o que vai acontecer. A gente só consegue estabelecer que o Flamengo é um time superior tecnicamente, que coletivamente as coisas se equilibram um pouco, mas que o Corinthians também tem jogadores com poder de decisão. E aí o que está em jogo é justamente isso. Qual dos times terá nos seus jogadores o poder de decisão em dia, mais efetivo, brilhando naquele momento? Aqui em São Paulo, talvez o que mais tenha brilhado tenha sido pelo lado do Corinthians, né? Porque os jogadores do Flamengo pararam no Cássio ou no Gil, né? Que foram os dois destaques do jogo. Dessa vez, a gente precisa saber o que vai acontecer, precisa ver quem vai conseguir levar a melhor. E se for para pênaltis, bom, aí fica a cargo do Santos, que também é um goleiraço, também pegador de pênaltis, e do Cássio, também, né, que dispensa qualquer comentário ou apresentação. Vamos aguardar. Live pré-jogo, live pós-jogo, toda a cobertura aqui no canal você vai ter também. Deixa aqui embaixo já o teu palpite, o que você acha que vai acontecer para o jogo. Bora, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.